sei lá, invencível e tudo mais, enfim. Mas outra coisa que talvez é interessante é a questão do desconhecido, né? Você não conhecer, é como no Mãos da Morte tem uma cena, não vou dar um spoiler, mas tem umas criaturas que você não sabe se são, não são bem demônios e tal, então não sabe, cara. Então o desconhecido também é algo que é importante ser explorado nas histórias, as histórias que eu acho que é interessante ser explorado, as histórias de terror como autor e tal, você que é autor e tudo mais, assim, explorar o desconhecido. Depois que você sabe o que tem lá, o que é aquele desconhecido, você já conhece, ele fica menos assustador. Porque tem medo da escuridão, né? O que tem na escuridão e tal. Você tá, sei lá, é muito comum se você tá em casa, tá naquela penumbra, aí de repente um objeto lá fica parece um monstro. Aí você acende a luz, é só uma cadeira, um paletó em cima, sei lá. Então o desconhecido ele é uma matéria-prima para a gente trabalhar o mistério, o terror, o horror na ficção. Eu acho que deve trabalhar dessa forma. Né? E como, assim, os autores como Lovecraft, o Gaiman e o Tolkien, e muitos outros também, e até o Stephen King também, né? Te inspiraram, assim, te chamaram como um leitor, né? O Lovecraft é muito interessante, dá até um pouco muito sobre ele, né? Ele é um cara que não sei se vocês conhecem e tal, mas ele trabalhava muito, vamos dizer assim, a questão do horror no sentido de que podem existir criaturas que estão muito além do que a gente pensava em Deus tal, Deus egípcio, Deus grego, o próprio Deus cristão e tal. Vai estar falando de situações, de repente, criaturas que você não tem a menor ideia, você não conhece, como é que você é pequeno diante de tudo isso, como é que você é pequeno diante do universo, como é que você é pequeno diante de tudo. Então, o que me fascina até hoje, né, no Lovecraft, é essa coisa de você... É interessante que no começo eu lia eles, o Alan Poe, por exemplo, eu cresci lendo o Alan Poe, né? Eu adorava o Alan Poe porque tem uma estrutura de história muito interessante, quer dizer, uma estrutura mais clássica. Você chega, você coloca um mistério no começo, vai dando as pistas, e no final você tem a resolução desse mistério. Né? Então, ele era precursor de histórias de detetive, assim, dos thrillers, no caso. Né? Hoje em dia a gente fala muito do gótico, do macabro dele, mas era muito mais assim também o suspense, também, não só o terror. Né? Tem uma história clássica, vou dar spoiler, não é só de uma, assim, tem uma história clássica do Alan Poe, que é Enterrado Vivo, se não me engano, que é assim, o cara acorda num caixão. E toda a história ele acordou no caixão e tal, e aí tem toda aquela coisa da umidade, né, da madeira e tal, ele vai repensando a vida dele, tem aquele terror, ele fica acordado dentro do caixão e tal, etc. No final das contas ele bate assim, etc. E ele vê que na verdade ele não está no caixão, ele está dentro de um navio, num barco, dentro de um beliche era baixo assim, estava tudo escuro e tinha todas as características do caixão, umidade, tudo, etc. E tu fala, caraca, esse cara colocou e convenceu que era aquilo. No final teve um desenlace incrível, né? Assim, né? Poderia estar dentro do caixão, mas seria muito óbvio, né? Mas o cara colocou um jogo para você adivinhar e tal. E fui idiota, eu não consegui ver isso. Comprei a história, tá tudo ali. Sei lá, enfim, eu não lembro de detalhes. E aí eu começava a ler Lovecraft, no começo eu não gostava muito porque ele não tinha essa estrutura clássica, né, do conto de terror. Colocava um elemento e tal, etc. Era simplesmente você se depara com o desconhecido e você não tem noção do que é aquilo, e você não tem noção de como é que você pode enfrentar aquilo. É uma coisa totalmente... Você não consegue ter uma história... Isso não vai dar spoiler, eu vou ver. Tem uma história do Lovecraft que no final ele tem um monstro, e no final o cara ele consegue ver o monstro, mas ele não consegue, ele vê com os olhos tudo, mas ele não consegue entender aquilo. Porque aquelas formas, aquele cheiro, eu estou falando de 5 sentidos, digamos que o monstro tivesse 10 sentidos, tá entendendo? Uma coisa que está muito além da sua compreensão. E aí o cara pira, fica maluco e tal, porque ele alcançou uma... Então esse que é a característica dos dois autores, assim, que eu acho que me influenciaram muito, assim. Você falou do Stephen King também, que eu gosto muito do Stephen King. O Stephen King é interessante porque ele coloca assim,